A gente já tinha até Ô, falado sobre Fabiola, essas novas diligências. Fala, pode falar. Ele já chega com ideia. olha, como eu sei que você sempre me pergunta quais as penas, e eu não tenho o Código Penal com relação às penas na cabeça, porque eu prefiro consultar até para não errar. Então, veja, para quem faz esse tipo de inserção, que é um crime que basta você fazer a inserção, ele se completa, ele não precisa do resultado. Então, a pena varia de 2 a 12 anos. Evidentemente, por se tratar de caso extremamente grave, a envolver pandemia, a envolver presidente da República negacionista, não se vai nunca, atenção, nunca, nenhum juiz vai dosar pelo mínimo de 2 anos. Existem circunstâncias, existem consequências que na dosagem, na dosimetria, não podem ser colocadas de lado. Então, se o Bolsonaro for condenado, atenção, pena mínima não vai pegar de jeito nenhum. Então, de 3 a 12, tendo em vista a primariedade dele e tal, por baixo, nós não podemos dosar por baixo, isso vai ficar de 6 a 7 anos por baixo. Agora, Com professor, quer me relação. parecer, só para abrir um parênteses para não perder o vosso raciocínio, quer me parecer que quando o procurador pede à Polícia Federal que faça diligências adicionais para verificar se o cartão foi efetivamente utilizado pelo Bolsonaro, ele está raciocinando com essa dosimetria a que o senhor se refere, não Sim, é isso? Lá, sim, se ele usou, aí é muito mais grave. Então se aproxima o caso do topo dos 12 anos. É por aí, não é? sim, exatamente por aí. Por isso que você lembrou, na tua fala, que isso já o inquérito já estava concluído, já tinha relatório. Eu vou mais longe, tinha até um indiciamento em março de Isso. 2024. Então, quando o procurador tem essa cautela e isso falou, puxa, mas para que uma diligência a mais? Não, foi uma cautela exatamente isso para fechar esse quadro e para se ter aí uma dosimetria mais acertada, ou eu diria mais justa. Além do que tem o problema da filha, né? Que foi aí usada, atenção, usada, e aí tem uma infração pela legislação apropriada, usada com um cartão tirado em nome dela. Agora, a lembrar também, é importante, Sakamoto, Josias, que tem aí Mairovich, professor embutido. Mairovich, só uma pausa na história da filha. Muita gente já estava perguntando isso, né? A filha dele mais nova, a Laura, a gente até no relatório da Polícia Federal tinha até as informações a respeito da carteira de vacinação dela. Nesse caso, a Michele Bolsonaro também pode ser envolvida nesse caso, professor Mairovich, por ser mãe da Laura e a carteira dela ter sido vacinada, porque a Michele Bolsonaro tomou a vacina, né? Ela tomou a vacina, a carteira de vacinação dela estava ok, pelo que a gente pôde entender. Não houve falsificação no caso dela. Agora, a Laura terem falsificado a carteira de vacinação, o pai e a mãe são responsáveis por isso? Vai depender do que ficar evidenciado, porque tem a regra básica que está no Código Penal, que aquele que concorre, que participa para o crime, incide nas penas, vira coautor, vira partícipe desse crime. Então, há necessidade de se examinar esse tipo de responsabilidade, uma vez que, pela legislação, quer o pai, quer a mãe, detém em conjunto, o chamado pátrio poder. Então, a necessidade de se verificar isso. A lembrar que existe também embutido aí um outro tipo penal, que é a da associação delinquencial.
E aí entra Mauro Cid e outros que agiram em três ou mais pessoas, e aí a pena, que também não pode ser dosada no mínimo, Fabiola, varia de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. Então, outro ponto que me parece Aí tem outro fundamental. detalhe, professor, para aproveitar a sua exposição e os seus conhecimentos. O Mauro Cid, como o senhor lembrou, lá em março, houve os indiciamentos, 16 indiciamentos, entre eles o Bolsonaro, e o Mauro Cid também foi indiciado, embora seja ele um delator, portanto, candidato a receber uma premiação judicial. Até na ocasião, me lembro de ter assistido a uma entrevista do advogado do Mauro Cid, ele se queixando, olha, não era nem para estar indiciado, porque ele está colaborando. Eu lhe pergunto, esse indiciamento é correto? Qual é a hora em que vai se determinar o prêmio que o Mauro Cid receberá, ou atenuação da pena, ou até uma remissão, se a colaboração dele foi estupenda para o desfecho do caso? A Polícia Federal age bem ao indiciá-lo, a despeito de ele ser um delator? Olha, Josias, isso muita gente confunde. Então, a tua pergunta vem em bom momento. E a gente sempre acaba passando por cima desse detalhe que é importante. O inquérito tem dois momentos. Dois momentos. O primeiro é a investigação, que se inicia com uma portaria do delegado de polícia. Mas o indiciamento vem na segunda fase, quando já foram colhidos elementos da investigação e tudo começa a indicar, vem de indite, a indicar, a apontar para os culpados. Aí, então, se faz o quê? Um ato formal que se chama indiciamento, que significa o quê? Falou, Bolsonaro, vem aqui, ó, você já tem uma imputação em sede de inquérito. É você que foi objeto de investigação e se chega a indicativos com lastro. E aí se usa e se diz em todos os lugares que passa a ter justa causa. Bolsonaro, se você achar que não existe justa causa, que esse inquérito era arbitrário, tem um remédio constitucional que está na Constituição claramente, que se chama habeas corpus e que tranca tudo isso. Então, e por que o Mauro Cid também é indiciado? Porque o delegado não pode deixar, tendo em vista uma quantidade, um lastro de suficiência de indicativos, de fazer o quê? Esse indiciamento, esse ato formal que vai dizer, olha, se você quer delação, é porque nós temos indícios indicativos, nós temos a imputação contra você. Ó, E passa daí. Agora, o momento disso precisa ver no contrato de delação o que ficou estipulado com relação a benefícios. E o juiz vai, evidentemente, ler esse contrato, que aqui a gente chama de popularmente de delação premiada, para estabelecer, ouvido sempre o Ministério Público, sim, o prêmio, porque isso é um prêmio, é um direito premial. uma Qual troca, né? é o prêmio à luz do contrato? Ó, eu queria. Então, quando o advogado falou e disse, não devia ser indiciado, não deveria ser processado, isso precisa ver o que está escrito no contrato. Agora, o indiciamento é uma necessidade. Como é que se vai fazer uma delação premiada com alguém que não tem nenhuma imputação? E quando se tem imputação, Josias, isso é importante, e a Itália mostrou muito em processos de máfia, olha, se tem a imputação, tem elementos, e se a pessoa virou delator, é porque conheceu a imputação, conheceu os indícios, os indicativos, funciona mais ou menos assim.